Estamos no ano de 2035. Você é um astronauta da comunidade mundial e está estacionado em um bloco gelado em algum lugar do cinturão de Kuiper, cercado por rochas e blocos de gelo congelantes além de Netuno. Seria de se esperar que esses objetos transnetunianos, ou TNOS, estivessem distribuídos em órbitas aleatórias, espalhados para todos os lados. Mas é exatamente aqui que começa o grande mistério. Alguns dos mais distantes desses objetos parecem ser guiados por uma mão invisível. Suas órbitas, enormes elipses com vértices a dezenas de bilhões de quilômetros do Sol, apresentam semelhanças estranhas. Elas parecem se agrupar, ou seja, estão preferencialmente posicionadas em uma mesma região do cinturão de Kuiper em vez de estarem distribuídas aleatoriamente em todas as direções do céu. Com mais de 5.000 objetos conhecidos além do oitavo planeta oficial, isso chama a atenção dos pesquisadores, especialmente nos exemplos extremamente distantes. Suas órbitas estão notavelmente agrupadas. Como se um pastor massivo além de Plutão os tivesse forçado a ficar em formação com sua gravidade. Essa anomalia na borda do Sistema Solar foi descoberta pela primeira vez por volta de 2014. Na época, os astrônomos Chad Trujillo e Scott Shepard fizeram uma observação interessante com dois objetos incomuns. Eles descobriram que os dois corpos celestes, Sedna e 2012 VP, orbitam o Sol a uma distância extrema e nunca se aproximam dos planetas conhecidos. Suas órbitas são tão distantes que a gravidade de Netuno quase não tem influência ali. Por isso, esses corpos são chamados de objetos desacoplados, pois são mantidos apenas pelo Sol e não são influenciados por nenhum planeta. O que chamou a atenção foi que Sedna, 2012 VP e alguns outros desses TNOs extremos têm todos o ponto mais próximo do Sol em direções celestes semelhantes. Sem uma influência externa, essas órbitas deveriam estar orientadas aleatoriamente, mas, em vez disso, mostram uma semelhança, como se fossem a trilha de fumaça de um único objeto invisível. Esses indícios levantaram a suspeita de que, muito além de Plutão, ainda há algo grande orbitando. Um planeta desconhecido, cuja gravidade organiza as órbitas dos TNOs e as agrupa, ou seja, as concentra em certos pontos de sua órbita. Assim como Júpiter faz com o cinturão de asteroides. Um objeto assim foi informalmente chamado de Planeta 9. De acordo com os cálculos, esse objeto teria que ser muito mais massivo do que a Terra, talvez de 5 a 10 vezes a massa da Terra, ou seja, aproximadamente tão pesado quanto Netuno, e estaria extremamente distante. A órbita desse hipotético Planeta 9 seria gigantesca. Possivelmente, sua órbita se aproxima do Sol até cerca de 280 unidades astronômicas, mas no afélio, ou seja, no ponto mais distante do Sol, ele se afasta para cerca de 1120 UA. Isso é mais de 1000 vezes mais longe do que a Terra está do Sol. E ainda assim, cerca de 20 vezes mais distante do que Netuno, que orbita a aproximadamente 30 UA. Em números absolutos, isso seria uma distância máxima do Sol de cerca de 168 bilhões de quilômetros no ponto mais distante e apenas 42 bilhões de quilômetros no ponto mais próximo do Sol. Mas esse peso pesado tão distante poderia ser a mão invisível que guia gravitacionalmente os outros objetos. Através de efeitos ressonantes e gravitacionais de longo prazo. Será que o Planeta 9 faria com que os TNOs distantes seguissem órbitas semelhantes? Por exemplo, o chamado mecanismo Lead-of-Cozy poderia entrar em ação. Esse fenômeno físico de três corpos provoca uma troca periódica entre inclinação orbital e excentricidade. Simplificando, isso significa que um planeta massivo em uma órbita inclinada poderia fazer com que as órbitas de objetos menores, como Sedna ou 2012 VP, se tornassem alternadamente mais inclinadas e excêntricas. Assim poderiam ser explicadas elegantemente as estranhas inclinações orbitais de alguns TNOs ou o periélio distante de Sedna. A hipótese do Planeta 9 parecia resolver todas essas peculiaridades de uma só vez. A busca por pistas sobre o Planeta 9, na verdade, começou uma década antes, com a descoberta de Sedna em 2003 por Mike Brown. Sedna foi uma sensação, um objeto com cerca de 1000 quilômetros de diâmetro que orbita o Sol em uma trajetória extremamente elíptica em 11.400 anos
Seu ponto mais próximo do Sol fica a cerca de 76 unidades astronômicas bem além da órbita de Netuno, e no ponto mais distante, Sedna se afasta a incríveis 985 unidades astronômicas. Isso equivale a cerca de 148 bilhões de quilômetros. Essa órbita parecia não poder ser explicada apenas pelo acaso. A distância era grande demais, a excentricidade muito alta. Algo devia ter empurrado Sedna para essa órbita excêntrica. Mike Brown e seus colegas inicialmente especularam se talvez uma passagem próxima de Netuno no passado ou um objeto desconhecido no cinturão de Kuiper poderia ter impulsionado Sedna. Mas a cada novo TNO descoberto que compartilhava as características de Sedna, a suspeita aumentava. Há um fator perturbador discreto agindo lá fora. Assim, Sedna passou de forasteiro a ponto de virada, tornando-se a primeira peça de um quebra-cabeça maior. A equipe de Brown e outros exploradores encontraram nos anos seguintes outros mundos gelados distantes, como 2007 TG ou 2015 pressão arterial, que puderam ser encaixados. Finalmente, Konstantin Batygin e Mike Brown apresentaram, no início de 2016, um estudo muito comentado que, a partir de 6 das órbitas mais extremas de objetos transnetunianos, deduz a existência do planeta 9. Sedna havia dado o pontapé inicial e agora a teoria tomava forma. Um planeta oculto seria responsável por esse efeito gravitacional. Céticos se perguntaram, é claro, se tudo isso não poderia ser apenas coincidência. Existe talvez um viés de observação, ou seja, encontrar preferencialmente algo em determinadas regiões do céu onde não há nada? Batygin e Brown analisaram exatamente essas questões e calcularam a probabilidade de acaso para a disposição observada das órbitas dos TNOs. O resultado fala por si só. A chance de esse agrupamento acentuado ser apenas uma coincidência estatística está na casa dos milésimos ou até bem abaixo disso em números. Alguns modelos chegaram a uma probabilidade na ordem de 0,00006%. Isso é praticamente zero. Em outras palavras, sem uma influência externa adicional, os objetos mais distantes do cinturão de Kuiper estariam tão uniformemente alinhados com uma probabilidade de cerca de 1 em 1,1 milhão praticamente impossível. Com isso, ficou claro. Algo está causando essas anomalias. Outras peculiaridades também se encaixavam nesse quadro. Alguns desses objetos distantes, por exemplo, se movem em órbitas que estão quase perpendiculares ao plano planetário. O planeta 9 também poderia explicar isso. E mais ainda, como bônus, ele poderia até resolver o mistério de por que o Sol tem uma leve inclinação, já que seu eixo de rotação se desvia 6 graus do plano dos planetas. Do ponto de vista puramente dinâmico, a hipótese de um nono planeta é extremamente atraente. As evidências foram se acumulando como em um caso de detetive que clama por um principal suspeito. Mas um problema permanece. Até agora, ninguém viu esse planeta 9. A pergunta óbvia era, então, se há um planeta do tamanho de Netuno vagando por aí, por que ainda não o descobrimos? A resposta simples, porque ele provavelmente é totalmente escuro e incrivelmente distante. Um corpo celeste normalmente é descoberto porque reflete a luz do Sol, mas a luz solar que chega até a distância do planeta 9 é apenas um brilho fraco. Ainda pior, o brilho com que um planeta distante brilha visto da Terra não diminui apenas com o quadrado de sua distância, mas com a quarta potência. O motivo disso é que a luz primeiro precisa atingir o planeta e depois ser refletida de volta para a Terra. Se o planeta 9, por exemplo, estiver cerca de 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno, ele receberia apenas 1/20 da luz solar. E o que chega até nós, por sua vez, é enfraquecido pelo mesmo fator novamente. O resultado seria um pontinho minúsculo e extremamente fraco diante de um mar de estrelas. Visualmente, um objeto assim seria quase impossível de distinguir de uma estrela de fundo, mesmo para grandes telescópios, enquanto ele não se movesse. Estima-se que o brilho aparente do planeta 9 seja além da magnitude 22, ou seja, pelo menos 600 vezes mais fraco que Plutão. Não surpreende que as buscas anteriores no céu não tenham resultado. A busca clássica por um nono planeta usando telescópios falhou até agora devido às leis da física.
Mas e se, em vez da luz refletida, focarmos na própria radiação emitida pelo objeto? Nenhum planeta é jamais uma bola de gelo morta. Especialmente um exemplar do tamanho de Netuno deve possuir fontes internas de calor. O próprio Netuno, por exemplo, emite mais calor do que recebe do Sol. Parte de sua energia ainda vem de sua formação. Um planeta oculto com várias massas terrestres poderia, portanto, apresentar uma assinatura térmica, apesar do frio nas profundezas do sistema solar. Essa assinatura estaria na faixa do infravermelho distante e teria comprimentos de onda de algumas dezenas de micrômetros, compatíveis com temperaturas próximas ao zero absoluto. Nessa faixa espectral, nossos olhos são naturalmente cegos, mas existem telescópios espaciais que procuram exatamente ali. Na verdade, astrônomos já haviam feito uma primeira tentativa, décadas atrás, de detectar um planeta externo desconhecido por meio de sua radiação térmica. Em 1983, a NASA lançou o satélite IRAS ao espaço, o primeiro telescópio espacial a examinar todo o céu na luz infravermelha. IRAS significa Satélite Astronômico Infravermelho, uma designação simples para uma tarefa clara. O satélite realizou uma varredura completa do céu durante 10 meses e descobriu cerca de 350 mil fontes de infravermelho. Uma quantidade enorme de dados, que incluía dezenas de milhares de galáxias, nebulosas, estrelas jovens e também muitos outros asteroides no sistema solar. Alguns procuravam na época por uma misteriosa fonte do IRAS, que não podia ser explicada por objetos celestes conhecidos e que poderia indicar um nono planeta. Havia alguns candidatos isolados, mas nenhuma prova clara. Quando o IRAS foi desativado, a busca pelo planeta inicialmente fracassou, mas os cientistas não queriam desistir. Mais de 20 anos depois, astrônomos japoneses lançaram um novo olho infravermelho ao espaço, o satélite Akari. Ele mapeou o céu com uma resolução ainda maior e sensores ainda mais sensíveis do que o IRAS. O especial é que agora era possível combinar os dados históricos do IRAS com os dados mais recentes do Akari. Semelhante ao que se faz em um caso arquivado de investigação criminal, comparando pistas antigas e novas. O ponto-chave disso: se realmente existir um planeta nas profundezas do sistema solar, ele deveria ter se movido um pequeno trecho no céu entre 1983 e 2006, quando o Akari foi lançado. Seriam pequenos rastros de oscilações ao longo de décadas, embutidos em milhões de pontos IR, ou seja, pontos de infravermelho. Mas o esforço pode valer a pena. No melhor dos casos, você veria o mesmo ponto de luz desconhecido uma vez nas imagens do IRAS de 1983 e, 23 anos depois, em uma posição ligeiramente diferente, encontraria novamente nos dados do Akari. Os dois astrônomos Terry Longfen, de Taiwan, e Tomozogu Goto, do Japão, se dedicaram exatamente a isso. Eles transformaram a busca por planetas em um trabalho de detetive nos arquivos. Primeiro, eles estimaram teoricamente quão brilhante o planeta 9 deveria ser e quão rápido ele deveria se mover para poder ser detectado tanto pelo IRAS quanto pelo Akari. Disso resultaram certos limites. O candidato, por exemplo, deveria estar numa faixa de 500 a 700 unidades astronômicas de distância, e entre os anos de 1980 e 2006, teria se movido no céu aproximadamente entre 23 e 50 segundos de arco por ano, o que corresponde anualmente a cerca de 1,46 a 1,26 da largura da Lua cheia. Seguindo esses critérios, os pesquisadores filtraram grandes conjuntos de dados e analisaram cerca de 2,4 milhões de fontes em busca de possíveis correspondências. Um grande desafio nisso foram a paralaxe e outros efeitos de interferência. A nossa Terra orbita o Sol, o que faz com que um corpo distante pareça oscilar para frente e para trás contra o fundo das estrelas. Em um ponto vago no ruído das imagens de infravermelho, essa oscilação poderia facilmente ser confundida com um movimento real. Fan e Goto resolveram o problema de forma inteligente. Eles procuraram nos dados do Akari sempre exatamente na mesma data da imagem correspondente do IRAS. Dessa forma, eles eliminaram o efeito de paralaxe. Em um dia específico do calendário, a Terra está em uma posição semelhante todos os anos. E um objeto real e distante, se fosse observado sempre no mesmo dia de cada ano, se moveria ao longo dos anos. Também analisaram os candidatos por movimentos mais rápidos em poucas horas.
Um objeto próximo, como um asteroide, se deslocaria visivelmente em poucas horas e assim poderia ser descartado. Vasculhar os arquivos de infravermelho era como procurar a proverbial agulha no palheiro. Após vários processos de filtragem, Fan e Goto inicialmente obtiveram um punhado de possíveis pares candidatos. Casos em que um ponto do Iras e um ponto do Akari poderiam ser o mesmo objeto. Em cada um desses casos, os pontos estavam separados. Cerca de algumas dezenas de minutos de arco no céu, correspondendo a um movimento plausível em 23 anos, mas só a inspeção manual das imagens trouxe o avanço. Quase todos os pares supostamente correspondentes se revelaram falsos alarmes ou artefatos, com exceção de um. Nas imagens do Iras de 1983, apareceu um pixel fraco e avermelhado. Exatamente onde? Nas imagens do Akari de 2006, não há nenhum objeto e exatamente a 3/4 de grau de distância dali. Com uma diferença de cerca de 47 minutos de arco em 2006, aparece um novo pontinho de luz no Akari, que em 1983 ainda não existia no Iras. Em outras palavras, entre 1983 e 2006, aparentemente um objeto se moveu essa distância no céu. A agulha perdida de repente apareceu e os descobridores estavam diante de um possível tesouro. Esse ponto poderia ser o primeiro sinal direto de vida do planeta 9. O objeto em questão foi extraído dos dados e seu brilho foi estimado. Ficou claro que, se for um único objeto distante, ele teria que ser muito grande. Fanen indica que o candidato parecia mais brilhante do que o esperado, o que sugere que ele pode ser até mais massivo do que Netuno. Isso surpreendeu até os próprios pesquisadores, pois eles estavam procurando, na verdade, por um super-terra com talvez 10 a 15 massas terrestres. Se a descoberta for confirmada, o planeta 9 seria, portanto, mais um pequeno gigante gasoso do que um grande planeta terrestre. No entanto, ainda é cedo demais para comemorar esse pixel como um novo planeta. A dificuldade é que, com apenas duas posições dos anos de 1983 e 2006, não é possível calcular uma órbita definida. Existem graus de liberdade demais. Teoricamente, o objeto poderia estar em várias órbitas diferentes, que por acaso passaram pelos pontos observados naqueles anos. Por isso, os autores enfatizam que agora, acima de tudo, são necessárias observações posteriores. Com os grandes telescópios atuais no espaço e em terra, seria possível procurar especificamente nessa região em torno da última posição conhecida. No entanto, o objeto naturalmente continuou se movendo desde 2006, podendo ter avançado alguns graus, o que representa uma área bastante grande no céu. Felizmente, existem câmeras com campos de visão amplos, como a Dark Energy Camera no Chile, que podem cobrir essas áreas do céu. Se o objeto realmente existir, ele deve ser detectado lá. Os cientistas mesmos dizem o seguinte: se é realmente o planeta 9, só o tempo dirá. Mesmo que esse candidato infravermelho no final não seja o planeta procurado. A busca investigativa pelo planeta 9 está prestes a ser esclarecida, porque recentemente foi inaugurado um observatório nos Andes chilenos que supera todas as campanhas de busca anteriores. Não se trata de um telescópio comum, mas sim de uma espécie de câmera de vigilância do céu com uma capacidade sem precedentes, o Observatório Vera C. Rubin. No seu coração está a câmera LSST, um gigante digital com resolução de 3,2 gigapixels distribuídos em 189 sensores de alta sensibilidade. Cada foto desse aparelho terá 3,2 bilhões de pixels. Para comparar, seriam necessários mais de 1.000 televisores 4K de alta resolução para exibir uma única imagem por completo. A câmera é do tamanho de um carro pequeno e possui as maiores lentes já fabricadas para astronomia. Consequentemente, o volume de dados é enorme. O Rubin deverá registrar 20 terabytes por noite, ou seja, em poucas semanas o sistema gerará mais dados de imagem do que todos os levantamentos do céu anteriores juntos. O que torna o Observatório Rubin o melhor caçador de planetas e novo descobridor de mundos. Vocês talvez estejam se perguntando, principalmente por causa da sua capacidade de fotografar repetidamente e de forma sistemática todo o céu visível. Em um ciclo inédito de 10 dias, o LSST vai escanear repetidamente o céu noturno, em busca de tudo o que muda ou se move.
Com essa tática, quase nada escapa a esse telescópio, sejam supernovas brilhando, asteroides próximos da Terra ou até mesmo objetos extremamente tênues e distantes, que mudam sua posição apenas um pouquinho. Rubin é como um holofote de busca, capaz de detectar até mesmo os menores deslocamentos contra o fundo estrelado. Graças a um campo de visão de 9,6 graus quadrados, o que equivale a cerca de 70 luas cheias, o telescópio consegue mapear enormes áreas do céu em pouco tempo. Mas isso não é tudo. As exposições são tão profundas que Rubin consegue detectar objetos com brilho de até magnitude 24,5 ainda. Em exposições individuais, você vê as imagens repetidas, e ao longo dos anos, chega-se até magnitudes de 27 a 28. Com isso, Rubin também descobriria pontos de luz que são 100 vezes mais fracos do que Plutão. Com isso, Rubin chega quase ao limite teórico de detecção para um objeto do tamanho do planeta 9. Em outras palavras, se o planeta 9 existir, Rubin vai encontrá-lo ou descartá-lo de uma vez por todas. O observatório só começou a operar no ano passado, uma contagem, pesquisa celeste de 10 anos. Durante essa fase, Rubin vai reunir uma enorme quantidade de dados, um modelo 3D do nosso universo em lapso de tempo. Para o sistema solar, isso significa uma revolução. Já nos primeiros meses, o número de asteroides conhecidos deve disparar. Em meio ano, espera-se registrar milhões de novos pequenos corpos. Considerando todo o tempo de operação, Rubin pode multiplicar por 10 o número de objetos atualmente conhecidos no sistema solar, especialmente no sistema solar externo. Os cientistas esperam finalmente obter inventários completos em vez de descobertas ao acaso? Os mundos gelados solitários, além de Netuno, que até agora existiam apenas como pontos pálidos em algumas fotos, sairão das sombras com o Rubin. O telescópio irá mapear suas órbitas e distribuições e nos revelar como elas realmente estão distribuídas lá fora. Cada anomalia será então submetida a um rigoroso teste estatístico. Em resumo, Vera Rubin é a última peça que faltava nesse caso de investigação. Tudo o que foi coletado até agora sobre Ditchen em breve poderá ser confirmado ou refutado por observação direta. Os cientistas concordam nisso. Ou o observatório vai encontrar alguma coisa ou não, porque, mesmo que o objeto seja do tamanho de Netuno, os telescópios atuais simplesmente não conseguem detectar nada. Poderia-se usar o telescópio espacial James Webb, mas o tempo de observação dele é limitado, e só são realizados projetos de pesquisa muito promissores. A busca pelo planeta 9 pode ser especulativa demais até agora para ser realizada até mesmo com o Webb. Suponhamos que o telescópio Vera Rubin, apesar de suas capacidades, não encontre um nono planeta e que o candidato em infravermelho também se revele um alarme falso. Seriam as anomalias orbitais observadas então um erro? Ou existem outras causas para Sedna e companhia terem trajetórias tão estranhas? A resposta é sim. Existem, de fato, várias explicações alternativas. Algumas delas soam até mesmo exóticas. Então, antes de colocarmos o planeta 9 definitivamente na prateleira da ficção, vale a pena dar uma olhada nessas possibilidades alternativas. Talvez o principal suspeito nem seja o verdadeiro culpado, mas estejamos lidando com uma combinação de vários efeitos. Uma ideia óbvia é que não exista um único grande objeto, mas sim muitos pequenos que juntos produzem o efeito observado. Então, vamos imaginar que não existe o planeta 9, mas sim um cinturão extenso ou uma nuvem composta por dezenas de milhares de blocos, que juntos possuem massa suficiente para exercer gravidade como um coletivo. Foi exatamente isso que os astrofísicos Anne-Marie Madigan e Alexander Sterick, da Universidade do Colorado, propuseram. Em simulações complexas, eles mostraram que uma espécie de fragmento primitivo do cinturão de Kuiper, com muitos pequenos corpos, pode se tornar instável por si só. Ao longo de períodos muito longos, esses corpos podem se empurrar gravitacionalmente de tal forma que suas órbitas se afastam cada vez mais e formam trajetórias inclinadas e separadas. Tudo isso sem a necessidade de um planeta externo. Os efeitos são pequenos individualmente, mas no conjunto são significativos. Madigan chama isso de gravidade coletiva.
Curiosamente, esse modelo poderia reproduzir qualitativamente muitas das órbitas estranhas no sistema solar externo. No entanto, há um grande problema. Teria que ter existido uma enorme quantidade desses pequenos corpos lá fora. Em seus cálculos, os dois pesquisadores descobriram que seriam necessárias cerca de 10 a 20 massas terrestres de material no cinturão externo para substituir completamente o planeta 9. Isso seria mais do que o dobro da massa atualmente conhecida do cinturão de Kuiper. Embora pareça improvável, pesquisadoras como Madigan aparentemente não consideram isso impossível. Talvez, na época primitiva do Sistema Solar, realmente tenha existido um cinturão de Kuiper com muita massa, que mais tarde foi parcialmente removido do Sistema Solar devido à migração planetária. Madigan chama isso de um cinturão primitivo e disperso, que, nomeado em homenagem aos dois cientistas, poderia ser chamado de cinturão Steric-Madigan, ou simplesmente cinturão ZM. Sedna e companhia foram lançados em suas órbitas estranhas sem que fosse necessário um nono planeta. O interessante é que esse cenário também poderá ser testado no futuro. Se Rubin descobrir significativamente mais objetos distantes, será possível determinar suas propriedades coletivas, como por exemplo sua massa total e sua distribuição, e ver se eles são suficientes para o agrupamento das órbitas, ou seja, para a concentração das trajetórias. Madigan mesmo diz com otimismo: em breve vamos descobrir, pois Rubin vai lançar uma nova luz exatamente nessas regiões escuras. Mas às vezes, a explicação mais simples é a melhor. Uma hipótese completamente diferente nos levaria algumas centenas de milhões de anos, ou talvez até vários bilhões de anos, de volta ao passado. Será que Sedna e os outros objetos do cinturão de Kuiper foram arrancados de suas órbitas originais porque algo os empurrou? No início do Sistema Solar, as coisas eram turbulentas. O Sol provavelmente se formou em um aglomerado estelar aberto, cercado por muitas estrelas. Nos primeiros 100 milhões de anos, esses irmãos do Sol podem ter chegado relativamente perto uns dos outros, antes de cada um seguir seu próprio caminho. Uma hipótese sugere que uma estrela que passou por perto poderia ter bagunçado bastante os objetos no cinturão de Kuiper. Uma passagem estelar desse tipo pode ter colocado Sedna em uma órbita muito mais excêntrica, como se fosse um tipo de trauma de estilingue gravitacional. Simulações de 2004 favorecem exatamente esse cenário. Uma estrela passou a cerca de 200 a 300 unidades astronômicas de distância do jovem Sol e elevou o periélio de Sedna de 30 unidades astronômicas para 80. Também 2000 CR, outro objeto transnetuniano muito distante, pode ser explicado dessa forma. É possível que o visitante até tenha deixado objetos de sua própria vizinhança aqui conosco. Sedna pode, portanto, ser um objeto imigrante de outro sistema planetário, capturado durante esse encontro estelar de raspão. Claro que o timing teria que ter sido perfeito para isso, mas é considerado bastante provável que o Sol tenha passado por encontros estelares próximos. Isso explicaria, entre outras coisas, a existência da nuvem de Oort e dos cometas. Essa teoria do hit and run cósmico teria a vantagem de que hoje não seria mais necessário um fornecedor invisível de massa. O culpado já teria ido embora há muito tempo. As impressões digitais do seu crime, as órbitas estranhas dos TNOs, no entanto, continuam visíveis até hoje. Entre as explicações alternativas, há uma que soa quase fantástica. E se o planeta 9 não for um planeta, mas sim um pequeno buraco negro? Essa ideia foi proposta em 2019 por Jakob Scholz e James Irwin. O contexto? Em alguns modelos cosmológicos, pequenos buracos negros primordiais podem ter se formado logo após o Big Bang. Eles teriam a massa de um planeta, mas concentrada de forma extremamente compacta. Com cerca de 10 massas terrestres, esse objeto talvez teria apenas alguns centímetros a metros de tamanho, até o tamanho de uma cápsula espacial. Ele não refletiria luz e, portanto, seria invisível, mas sua gravidade seria tão real quanto a de um planeta. Talvez realmente exista lá fora um buraco negro primordial e massivo, não um planeta gasoso ou rochoso, mas sim um fóssil dos primórdios do universo. A maioria dos especialistas, no entanto, considera isso muito improvável, principalmente por causa da questão de como o Sol poderia ter capturado um objeto assim. Alguns dizem que uma captura não é totalmente absurda, mas isso continua sendo especulativo. Mesmo assim, a ideia pode ser verificada.
Um pequeno buraco negro poderia ser detectado indiretamente, por exemplo, através de efeitos de lente gravitacional, se ele desviasse minimamente a luz de estrelas distantes. Também são discutidos raros surtos de radiação caso ele capture matéria. Por volta de 2020, foram procurados eventos de lente adequados, sem nenhum resultado conclusivo. Também existe outra abordagem que não precisa de nenhum objeto adicional. Talvez a gravidade lá fora funcione de maneira diferente do que pensamos? Essa é a ideia principal do MOND, que significa Dinâmica Newtoniana Modificada. O MOND foi originalmente desenvolvido para explicar as curvas de rotação das galáxias sem matéria escura, modificando levemente a lei da gravidade em acelerações extremamente pequenas. E exatamente essas pequenas acelerações também são encontradas nas regiões mais distantes do Sistema Solar, além de cerca de 100 unidades astronômicas. Um estudo de 2023 mostrou que o MOND realmente poderia gerar o acúmulo observado dos objetos transnetunianos distantes. O modelo prevê, entre outras coisas, certos agrupamentos de propriedades de aviso e uma orientação preferencial em grande escala. E, de maneira notável, esses padrões correspondem muito bem ao que se observa nos dados. Simplificando, em MOND, os TNOS recebem um pequeno empurrão adicional em uma direção preferencial, fazendo com que suas órbitas fiquem levemente distorcidas, mais ou menos como é observado. A grande questão, portanto, é: realmente precisamos de um planeta invisível ou estamos vendo aqui um indício de uma nova física? A maioria dos pesquisadores do Planeta 9 continua cética. Com Newton-Einstein mais um corpo hipotético, muitas coisas podem ser explicadas de forma consistente, enquanto MOND é controverso em outras áreas. Mesmo assim, enquanto não houver uma descoberta definitiva, não devemos descartar explicações alternativas precipitadamente. Sejam enxames de pequenos corpos, encontros com uma estrela há bilhões de anos, um mini buraco negro exótico ou uma correção das nossas fórmulas. Cada uma dessas ideias é uma possível tentativa de interpretar os mesmos vestígios, embora, é claro, a ideia de um buraco negro primordial ou da teoria da Lua também pareça um pouco ridícula. A prova decisiva está prestes a acontecer. Com os grandes conjuntos de dados dos próximos anos, especialmente do Observatório Vera C. Rubin, veremos se a busca realmente encontrará um novo planeta. Ou se teremos que explicar de outra forma a mão invisível dos TNOs. Talvez em breve tenhamos a comprovação de um novo planeta, algo que não vemos desde o século XIX. Talvez, porém, a história de detetive termine com uma solução surpreendente. De qualquer forma, o caso do Planeta 9 está chegando ao seu clímax.